alegria, é um dia de harmonia. E aí, como é que foi a sua semana? Muito bem, a gente acabou de ouvir aí uma linda música sobre esse dia, que é um dia abençoado, um dia consagrado pelo nosso Deus, que é o sétimo dia, que é o sábado. Como é que foi a sua semana? Foi muito bem? Coloca aí no chat pra gente quer saber como que foi a sua semana, como que foi o seu culto de pôr do sol. Reuniu a família, reuniu os amigos, preparou uma refeição deliciosa. Conta pra gente, porque a gente quer saber, daqui a pouquinho a gente vai saber um pouquinho sobre um desafio que foi lançado para você, especialmente no pôr do sol. E eu quero desejar umas boas-vindas para você. Estamos aqui na nossa quarta aula da Escola Teológica da Associação Norte do Pará e você é muito bem-vindo para estar aqui conosco e hoje o tema é muito especial. Hoje nós vamos falar sobre a teologia do sábado. Você tem alguma dúvida sobre esse assunto? Você que ainda não é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que não conhece sobre a doutrina do sábado, pega um caderno, papel, caneta, pega a sua Bíblia, porque daqui a pouquinho o pastor Vanderlei Dornelles vai falar com a gente sobre esse tema, que é um tema maravilhoso e você precisa conhecer, você precisa saber tudo sobre o sétimo dia, o dia que Deus abençoou, o dia que Deus consagrou para ser o nosso dia de descanso. Depois de uma semana aí repleta de atividades, de coisas que a gente faz, do trabalho, a gente precisa de um descanso. Gente, eu queria falar nesse momento com você que está aí no YouTube. Nós estamos ao vivo no YouTube e no Facebook Adventistas Norte Pará. Mas eu quero falar com você que está no YouTube. Gente, vou pedir para o pastor João mostrar para a gente aí na tela uma imagem do nosso YouTube. A gente chegou aí a 9.000 inscritos no nosso canal. Você que está acompanhando a gente aí, você pode ir na tela inicial do YouTube. Temos um pouquinho mais de 9.000 inscritos. Mas eu quero lançar um desafio para você. Até a nossa próxima aula da Escola de Formação Teológica, até a quinta aula da Escola de Formação Teológica, a gente quer aqui falar que nós conseguimos alcançar a meta de 10.000 inscritos no nosso canal do YouTube Adventistas Norte Pará. Mas você tem que ajudar a gente. Como é que você pode ajudar? Você pode se inscrever no botãozinho vermelho lá, você se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber as notificações dos vídeos e dos conteúdos que a gente posta ali no canal e você ajuda a gente a chegar aos 10.000. Vamos fazer isso aí? Coloca aí no chat agora do YouTube, todo mundo que vai participar desse desafio. Mostra também para os seus amigos, para os membros da sua igreja, participarem com a gente, para que a gente chegue aí a 10.000. Quero muito que na próxima live a gente esteja aqui comemorando mais de 10.000 inscritos no canal Adventistas Norte Pará. Vamos ver quem está participando com a gente aqui. Já temos muitas pessoas participando. Quem está aqui com a gente, o pessoal do Distrito de Bragança. Um abraço para vocês. Feliz sábado participando aqui. Central de Santa Maria do Pará também participando aqui com a gente. Quem mais está participando? Vai colocando aí, vai comentando aí no chat do YouTube e do Facebook. Pessoal de Capitão Poço também, aqui do Distrito de Acará. Distrito de Santa Maria também está participando com a gente. Mandando feliz sábado também para o subdistrito de Marapanim, Igreja Central, todo mundo está conectado com a gente aqui na Escola Teológica. Feliz sábado também para o pessoal da IAS de Fátima, distrito de São Brás, também participando com a gente. O pessoal de Cametá também participando, mandando feliz sábado, um abraço para todos vocês. IAS de Pantanal aqui, quem mais está participando? O pessoal de Barcarena também participando com a gente. Central de Moju conectada. Quem mais está participando aqui com a gente? Um abraço para todos vocês. Distrito do Marco 2. Vai comentando aí, tá? Vai mostrando, vai escrevendo aí de onde você está participando. O pessoal de Mãe do Rio também está participando aqui com a gente. Coab, sede Castanhal, também participando. Feliz sábado para todos vocês. Central de Castanhal participando. Quem mais aqui? O pessoal de Barcarena, a gente já falou. Mãe do Rio. Vai comentando aí que a gente quer saber de onde você está assistindo, acompanhando essa aula aqui da Escola Teológica. Compartilha o link dessa live com seus amigos, para que outras pessoas também possam conhecer um pouco mais sobre esse assunto, que daqui a pouquinho o pastor Vanderlei vai estar falando com a gente, daqui a pouquinho também o pastor Paulo Godinho vai estar aqui com a gente, também trazendo muitas informações, pastor Wellington também. E agora eu quero chamar o pastor Paulo Coelho, que vai começar aqui para a gente vai fazer a abertura da nossa Escola Teológica, você já sabe, sempre com uma oração.
E o pastor Paulo Coelho é o nosso diretor financeiro aqui da Associação Norte do Pará e vai aí nos abençoar com uma oração nesse momento. Pastor Paulo Coelho, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Thalia. Feliz sábado, que Deus esteja com você. Já fiz a minha inscrição no canal, Thalia. Fui ali, cliquei rapidinho, inscrito. Já faço parte dos mais de 9.000 inscritos no canal teológico da Associação Norte do Pará no YouTube. Feliz sábado para você, meu amigo, minha irmã, que está nos acompanhando a cada dia. Eu gostaria de ler um texto deste livro. Eu quero mostrar aqui Testemunho para a Igreja, o volume 6. Este livro, no capítulo 44, na página 352, diz assim: a questão do sábado será o ponto controverso no grande conflito final em que o mundo inteiro será envolvido. Veja que interessante. A Associação Norte do Pará está trazendo para você um ponto importantíssimo na controvérsia, na guerra, no conflito final entre o bem e o mal, entre Deus e o seu inimigo. E o sábado é um item importante, será um ponto de grande controvérsia. E você precisa conhecer, entender para tomar sua decisão, para saber escolher de que lado você está. Mas, amigos, nós podemos estudar a Bíblia, mas precisamos da unção de Deus para podermos entender, compreender e aceitar. Eu convido a você, então, a fechar seus olhos para elevar uma oração ao nosso Deus, pedindo para que Ele esteja conosco nesta aula que teremos esta noite. Senhor, nosso Deus, nosso muito obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou na Bíblia, no Espírito de profecia, palavras, indicações do Teu querer e do Teu agir. Muito obrigado, Senhor, porque hoje nós podemos estudar a questão do sábado e ter clareza sobre este assunto e podermos ser iluminados pelo Espírito Santo. Abençoe, Senhor, o pastor e professor Vanderlei Dornelles. Dê a ele a unção do Espírito Santo para que ele possa falar não por ele, mas falar pela palavra de Deus e trazer entendimento, alegria aos nossos corações. É isso o que nós te pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus amigos, para esta aula que nós estamos tendo hoje, nós fizemos um desafio para você de participar de um pôr do sol. Eu espero que você tenha participado, agrupado a sua família, os seus amigos, os seus queridos. Eu quero convidar aqui a professora Rejane. A professora Rejane, ela coordena este movimento do pôr do sol. Professora Rejane, eu tive um pôr do sol feliz aqui com a minha esposa, com a minha filha, cantamos, louvamos e adoramos a Deus na entrada do sábado. O que a senhora tem para nos ensinar, para nos dizer e nos animar nessa caminhada de comemorar a chegada do sábado? Muito obrigada, pastor Paulo Coelho. Nós tivemos um momento de sábado também bem feliz, um pouco agitado, com alguns preparativos para esse programa, mas estamos recebendo muitas fotos, as famílias reunidas, um momento de alegria. O sábado é um dia de esperança e nós aguardamos a sua foto aí. Nós vamos compartilhar na página do Facebook ali, a Ministério da Mulher AMPA, e vamos selecionar algumas também para marcar esse momento na página Adventistas Norte Pará. Então, conta para nós aí como foi. Eu quero registrar que eu também já sou inscrita no canal Adventistas Norte Pará e desejamos que, para aqueles que iniciaram essa experiência do sábado hoje, que ela seja uma continuidade. E para aqueles que já estão com o hábito de, a cada pôr do sol de sexta-feira, se reunir com a família, que esse hábito perdure por muito e muito tempo, até que o Senhor volte. Mas nós estamos já aguardando o nosso palestrante agora. Pastor Godinho, apresenta para nós o palestrante dessa noite. Bem-vindo. Muito bem, gente. Que alegria ver a família adventista na Associação Norte do Pará, unida, reunida ao redor do livro sagrado, a Palavra de Deus. Que bênção! Vocês não sabem que alegria nós podemos estarmos juntos, recebendo o sábado, celebrando, comemorando este dia que é um dia festivo, um dia especial para todos nós. E eu tenho nesta noite a alegria de poder ler para vocês aqui o que diz a Palavra de Deus aqui em Êxodo, no capítulo 20,
Nós temos aqui os versos 8 até o verso 11, e esse texto é extraído da lei de Deus, santa, justa e boa. A palavra de Deus diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Veja o que diz a palavra aqui: não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem o teu servo, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor, diz aqui, fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E então diz aqui que Deus descansou, por isso abençoou e santificou o dia de sábado, tá bom? Então nós vamos entender hoje esse assunto. E o nosso convidado hoje, né, que vai estar conosco, ele está lá em São Paulo, no NASP, Engenheiro Coelho. Eu tenho a alegria de convidar neste momento aí para entrar na tela conosco o pastor e doutor Vanderlei Dornelles. Ele é doutor em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo e atualmente ele é o coordenador e docente da Faculdade de Teologia do NASP. Autor de livros, você pode conhecer os seus livros publicados pela Casa Publicadora Brasileira, inclusive um que vai tratar desse assunto aqui, O Último Império, e também o livro Pelo Sangue do Cordeiro. Mas também tem muitos outros artigos em revistas, publicações em vários materiais da igreja. Pastor Vanderlei, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Você aceitou com alegria, se preparou e vai nos abençoar nesta noite. Que Deus abençoe você nesse importante tema. Amém. Obrigado, pastor Paulo Godinho, demais pastores da associação, irmãos, membros de igreja, líderes. É um prazer cumprimentar vocês. E eu desejo um sábado feliz e abençoado para todas as famílias. E que nesse dia realmente possamos descansar em Cristo, descansar no perdão das nossas faltas, descansar na esperança, né? E descansar também das preocupações, da lida, né? Desta vida que é pesada. O sábado é um refrigério, é um oásis. A cada semana podemos ter esta experiência, né, do descanso. Descanso em Cristo, descanso dos trabalhos, descanso das preocupações. E, pastor Paulo, nós vamos falar nesta noite sobre o sábado em 2 momentos. E queremos mostrar que o sábado não é apenas um mandamento da lei de Deus. O sábado está nas profecias, o sábado está ao longo da história bíblica. O sábado acompanha o povo de Deus ao longo da sua jornada. Então, às vezes a gente fala do sábado e as pessoas pensam, bom, é um mandamento, é um costume apenas. Não, não. Na verdade, o sábado é uma experiência, né, que regula a nossa relação com Deus. Regula a nossa relação com Deus. Então, quando guardamos o sábado, entramos no sábado, nós nos conectamos com Deus. Nós nos encontramos com Ele, né, e passamos um tempo especial na presença dEle. Então, além de um mandamento, de parte da lei de Deus, né, o sábado é parte da experiência mesmo, da relação com Deus. E é isso que eu quero mostrar para vocês nesta noite. Os 2 estudos partem do Apocalipse. Então, eu vou falar agora sobre os 666, e aí, a partir desse número, nós vamos passar por várias passagens bíblicas, e depois eu vou falar sobre o decreto dominical, e novamente vamos tratar de vários textos bíblicos que lidam com o assunto do sábado. Muito bem, eu coloquei aqui na tela 666 ou 777. Você nunca deve ter ouvido isso, né? 777, o que é isso, pastor? Mas você está vendo aí em cima, né? Tem o selo, tem a marca da besta e tem o selo de Deus. Se a marca da besta é 666, e se 7 é o número da perfeição, então o selo de Deus pode ser referido com a ideia do número 7. Muito bem, tem umas graças que as pessoas fazem, como essa, por exemplo, aí, sobre o leão, o urso, o leopardo, o animal terrível e espantoso, um acróstico, mas isso não tem nada a ver com a profecia bíblica. Tem uma coisa um pouco mais séria, né? Vicarivis Filidei. E aí faz aquela soma com os números romanos e dá 666. Então, muitas pessoas entendem que esse título, né, um título papal da Idade Média, é o que está por trás do código, né, do 666.
Eu quero mostrar para vocês que nós devemos estudar um pouco mais, né, da Bíblia para entender tudo que está envolvido no 666. Então vamos começar com o seguinte ponto. A Bíblia, estou com a minha Bíblia aqui, mas o texto está na tela e você tem a sua Bíblia também, tem um texto aí na tela. Então a Bíblia nos diz, Apocalipse 13, 17 e 18, né? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome ou o número do seu nome. E aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Pois bem, vou levantar 4 pontos principais para a gente entrar nesse tema. Primeiro, o verbo traduzido por calcular, aí em Apocalipse 13, né, é o verbo grego sephizo. Então, João escreveu esse verbo aí. E ele pode ser traduzido por contar, calcular, mas também descobrir, interpretar, vir a conhecer. Então, a tradução poderia ser assim, por exemplo, aquele que tem entendimento, interprete o número. Porque ele já deu o número, né? Então não faz sentido calcular o número que ele já deu. Por outro lado, olha, o 666, né, em Apocalipse 13, é o número da besta. É o número da besta, como um conjunto, né? E a besta tem 7 cabeças. E Apocalipse 13, verso 3, João fala de uma das cabeças ferida de morte. Esta cabeça, no contexto, né, é o papado. Mas a besta tem outras 6 cabeças. Então o número não é só do papado. O número é de todas as instituições, né, que estão representadas na figura da besta. Estão percebendo que o 666, Vicarius Filidei, não resolve todas as coisas? Terceiro ponto, o 666 é o número de todos os que têm a marca da besta. Então aí, às vezes a pessoa lê e fala, tá vendo, é número de homem, nunca teve uma papisa. Não é bem assim. Nunca teve uma papisa, mas o texto está dizendo, né, que todas as pessoas que têm a marca da besta têm o 666, homens e mulheres. E a palavra homem aí, né, quer dizer ser humano. Então, o número é número de ser humano, homem ou mulher. Quarto ponto, o 666, o contexto, né, do 666, Apocalipse 13, é a fase da cura da ferida de morte. E o Vicarius Filidei é da Idade Média. Então, o número, na verdade, né, a marca é dada pela imagem da besta, no contexto do fim dos tempos. Então, eu quero dizer com isso que nós temos de estudar um pouco a Bíblia para entender melhor o que está, né, envolvido realmente nesse código, para tentar interpretar o código. Pois bem, então no nosso estudo nós vamos conectar um pouco Apocalipse 13 e 14 e depois vamos também falar da criação. Então, Apocalipse 13 diz que a besta tem a marca. Aí o texto diz assim, o nome ou o número. Parece que são 3 coisas. Mas o capítulo 14, né, que segue esta descrição do 666, apresenta os 144 mil. E diz que eles têm o selo de Deus, melhor, tem o nome de Deus na sua fronte. Talvez o cordeiro em pé no Monte Sião, com ele os 144 mil, tendo na fronte escrito o nome de seu pai. Olha só, amigos, agora veja o seguinte ponto. Em Apocalipse 7, né, os 144 mil têm o selo de Deus. E aqui está dizendo que eles têm o nome de Deus. Ora, o que nós concluímos disto? Que o selo de Deus e o nome de Deus são a mesma coisa no Apocalipse. Logo, a marca da besta e o nome da besta também são a mesma coisa. Percebem? E aí tem uma Bíblia, que é a NVI, né? Ela traduz a partir do Código Alexandrino, Códex Alexandrino, esse texto, e aí diz assim, senão aquele que tem a marca, que é o nome, ou o número. E aí, então, agora as 3 coisas são uma só. Quem tem a marca tem o nome, tem o número. Pois bem, Apocalipse 13, né, diz que a besta impõe a marca da besta. E Apocalipse 14, então, a terceira mensagem adverte contra a marca da besta. Então, eu estou mostrando para você que para nós entendermos e interpretarmos o 666, temos de estudar os 2 capítulos juntos. Apocalipse 13, Apocalipse 14. E aí temos também de nos lembrar que na Bíblia, né, o nome Jacó, o nome Israel, o nome Elias, Daniel, né, são nomes que identificam o caráter, a experiência da pessoa. Então, quando o texto diz, né, Apocalipse 14, que os 144 mil têm o nome de Deus, quer dizer que eles têm o caráter de Deus. Eles têm a mesma atitude de Deus.
Eles têm o coração de Deus, porque eles se tornaram um com Deus através da conversão e da santificação. Logo, aqueles que têm o nome da besta também têm o caráter da besta. Tem a atitude da besta. E aí nós queremos saber, então, que caráter é esse que está por trás dos 666. Muito bem, pastores, anciãos, diaconisas, líderes, não é? Todo o povo da Associação Norte do Pará. Olha só, Apocalipse 13 faz uma conexão com Gênesis. É interessante, estudando o Apocalipse, a gente percebe que tudo no Apocalipse está conectado com o Antigo Testamento. A meretriz Apocalipse 17 é igual a Jezabel no Antigo Testamento. O selo de Deus, ou a marca da besta, colocado sobre a fronte, né? E tem aí uma alusão a Deuteronômio, capítulo 6, né? Porque Deus diz assim: estas palavras estarão no teu coração, atarás por sinal na tua mão, serão por frontal entre os olhos. As palavras são os 10 mandamentos. Então, tudo no Apocalipse faz alusão, ou está construído em cima, né, das narrativas do Antigo Testamento. Pois bem, observe só esta coisa. Ó. Apocalipse 13, né, diz que a besta comunica fôlego à imagem da besta. Gênesis 2 diz que Deus comunicou fôlego ao homem, que é criado à sua imagem. Você está vendo que a besta está imitando a Deus? Então Deus fez Adão à sua imagem e comunicou fôlego a ele para que ele vivesse. A besta também fez uma imagem e está comunicando fôlego a ela para que ela viva e faça morrer quantos não adorarem a imagem. Ora, então agora nós temos Apocalipse 13 fazendo uma alusão, né, a Gênesis. Adão, criado à imagem de Deus, recebe domínio e dá nome às criaturas. Já observou lá Apocalipse, Gênesis 1, né? E deu nome o homem a todos os animais, e a todos os peixes, e a todas as aves, né? E etc. Então, o homem criado à imagem de Deus tem o domínio na criação e dá nome, indicando que ele tem autoridade. A imagem da besta, feita pela besta, recebe também o domínio e está dando nome às pessoas. Está comunicando o seu caráter a elas. Ora, então, o que nós temos em Apocalipse 13 é uma imitação, né, da parte da besta, imitando a Deus, como se estivesse no lugar de Deus. Deus fez o homem e lhe deu domínio e autoridade. A besta fez a imagem e lhe deu domínio e autoridade. Muito bem, então a besta exerce o papel que pertencia a Adão. Quando a gente vê essa conexão, né, do Apocalipse com Gênesis, quer dizer para nós que João é como se dissesse assim: para que você entenda o que eu estou querendo dizer sobre os 666, você tem de entender esse número à luz da criação. Porque Apocalipse 13 está fazendo referências à criação, a Gênesis 1 e 2. Muito bem, então nós vamos pensar um pouco sobre a criação. Vamos voltar para o texto. Apocalipse 13, verso 4, diz assim: adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta, e adoraram também a besta. Bom, então Apocalipse 13 está falando de adoração, culto, serviço, obediência da humanidade à besta. Ao dragão, à besta e à imagem da besta. É um trio aí. Porque depois no capítulo 13, versículo 15 e 17, fala: e adoraram a imagem da besta. Né? Se alguém adora a besta, é a sua imagem, Apocalipse 14. Né? Muito bem, então Apocalipse 13, que faz essa referência à criação, tem no seu ponto principal o tema da adoração. E o capítulo 14 também prossegue, né, com esse tema da adoração. Porque no 13, as pessoas estão adorando o dragão, a besta e a imagem da besta. Tudo coisa criada. No capítulo 14, aí vem a primeira mensagem, diz assim: adorai aquele que fez. Adorai o Criador, aquele que criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Perceberam o contraste? E, de novo, a criação é colocada diante de nós. Porque as pessoas na terra estão adorando o dragão, a besta e a imagem da besta. E aí vem a primeira mensagem, diz: não adorem. Adorem aquele que fez. Não adore a criatura, adore o Criador. De novo, está mandando a gente lembrar de Gênesis 1 e 2. Pois bem, irmãos e irmãs queridos, em Gênesis 1 e 2, né, o homem criado à imagem de Deus é chamado a entrar no sábado. Para fazer o quê? Descansar.
Mas quando o homem e a mulher descansam no sábado, o que eles fazem? Eles reconhecem o Criador. Eles assumem, né, que são criação divina, e isto é adorar. Isto é servir. Então, entrar no sábado, em Gênesis 1 e 2, né, é adorar a Deus, é glorificar a Deus, é reconhecer que Ele é o Criador. Muito bem, então o que nós estamos vendo aqui? Que Apocalipse 13 e 14, tratando de adoração, também tem de ser entendido à luz de Gênesis 1 e 2. Porque a besta está querendo assumir o lugar de Deus e receber a adoração das pessoas e dominar sobre elas, como se fosse Deus. Depois caminhamos um pouco mais, chegamos a Êxodo 20, né? O mandamento ordena santificar o sábado, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Então, nós percebemos aí, né, que o sábado está conectado diretamente com a criação. Por isso ele é o memorial da criação. Hoje nós estamos celebrando, né, que Deus é o Criador dos céus e da terra. Então é nesse sentido que o sábado é memorial. Pois bem, os marcados da besta adoram a besta e o dragão. Os selados de Deus adoram o Criador. E quando os que têm o selo de Deus adoram o Criador, que fez o céu e a terra, estas pessoas estão seguindo o exemplo de Adão e Eva, que entraram no sábado para adorar a Deus. Muito bem, então o que nós fizemos até aqui? Nós estamos interpretando o número 666, mas não chegamos ainda no ponto central. Nós estamos conectando, né, Apocalipse 13 e 14 com Gênesis 1 e 2. E aí o que nós temos até agora é que Apocalipse 13 e 14 trata do tema da adoração. E adorar a Deus e adorar a besta e o falso profeta, ou a imagem da besta, são as duas atitudes, né, das pessoas no fim dos tempos. Muito bem, vamos prosseguir nesse raciocínio. Porque agora nós percebemos que o texto diz assim: aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Então, 666 é número de ser humano. E agora vamos de novo para a criação. Porque Gênesis 2 diz que o homem foi criado em que dia da semana? No 6º dia. Então, o 6 está conectado com o homem, né, desde a criação. O homem foi criado no 6º dia. Não foi no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, mas no 6º dia. Gênesis 2, o homem que é criado no 6º dia é chamado a entrar no 7º dia. Para fazer o quê? Para adorar o Criador. Então, irmãos e irmãs, nós podemos concluir aqui, olha só, o seguinte. Entrar no descanso do sábado, à luz de Gênesis 1 e 2, é assumir nossa identidade e semelhança com o Criador. E aí, aquele que foi criado no 6º dia, mas entrou no 7º dia, já não está mais na condição de simples ser humano. Porque uma vez que ele entra no sábado, ele cultiva, né, a relação com Deus, e aí esta pessoa, então, é imagem de Deus. Tem o caráter de Deus. Como é que nós chegamos a esse raciocínio? Eu vou, então, usar a seguinte comparação para você. Pense comigo, pode até abrir a tela comigo agora, João. Pense comigo, no sábado, não, abrir a tela da minha imagem, pode fechar o slide. No sábado, na criação, no sábado em Gênesis 2, né, como foi que a natureza se comportou? A natureza, o vento, as águas, as árvores, né, os animais, os peixes. Como é que eles se comportaram no sábado? Exatamente como eles estavam na sexta-feira. Ou seja, para a natureza, o 7º dia é igual a todos os dias. Por quê? Porque nada na natureza foi criado à imagem de Deus. Somente o homem e a mulher, os seres humanos, né, que são criados à imagem de Deus, entram no sábado. Então, quando Adão e Eva entraram no sábado com Deus, eles se distinguiram do restante da criação. E aí, então, eles assumem que são imagem e criação divina. Os animais, os peixes, as aves, a natureza não entram no sábado, porque não tem a imagem do Criador. Muito bem, amigos, agora pensem comigo. O que acontece quando o ser humano, que foi criado à imagem de Deus, não entra no sábado? Não descansa no sábado, não celebra a criação divina.
Aí, estas pessoas passam a se considerar parte da natureza. Entenderam o raciocínio? E é daí que vem a teoria da evolução, porque aí os seres humanos que não descansam mais no sábado, né, começam a dizer, não, nós não temos um Criador. Nós viemos à existência da mesma forma que os animais, que as plantas. Aí, então, o ser humano que deixou de entrar no sábado passa a se considerar parte da natureza. Agora, aquele que entra no sábado sai da condição de número 6, não é? Para a condição do 7 da perfeição. Então, Adão e Eva, ao entrarem no sábado, se distinguem da natureza e se identificam com Deus, porque Deus também descansou das suas obras. É por isso que o autor de Hebreus, né, diz assim, não entrarão no meu descanso por causa da incredulidade. Então, quem não entra no descanso de Deus é porque é incrédulo. Incrédulo em quê? Crê na Bíblia, crê nas doutrinas, mas não crê que Deus é o Criador dos céus e da terra. Porque o sábado é o memorial da criação. É a maneira de se celebrar, né, que Deus é o Criador. E quando nós fazemos isso, né, esse é o ponto principal. Nós nos identificamos com Deus, como criação divina, como imagem divina. E aí então temos o caráter de Deus. E isso é uma coisa exclusiva do ser humano, que entra no sábado. Então, eu faria a seguinte conclusão, nesse ponto, né? O homem e a mulher foram criados no sexto dia à imagem de Deus. Eles tinham o potencial, né, da imagem de Deus. Mas eles se tornam realmente a imagem de Deus quando eles entram no sábado, no sétimo dia. Quando eles avançam do sexto para o sétimo dia. Porque aí, pelas suas ações, pela sua escolha, eles se definem, né, como imagem e semelhança de Deus. Então, irmãos e irmãs, eu penso que aqui está o segredo, né, do 666. Porque entrar no sábado é uma coisa que fazemos todas as semanas. Repetimos, né, semana após semana. E 666 é a repetição, né, do 666. Então, aqueles que não entram no sétimo dia continuam na condição humana do 6, né? E repetem isto todas as semanas. Mas aqueles que entram no sábado ascendem, né, da condição do 6 para a condição do 7 da perfeição. Então, há um autor, que não é adventista, inclusive, né, Gregory Bill, um americano, e ele diz assim, antes do sábado, a criação não estava ainda perfeita. A perfeição vem com a presença de Deus com a criação. E o sábado, né, é a presença de Deus com a criação. Agora, a natureza não percebe essa presença, só os seres humanos. Mas com o tempo, muitos seres humanos deixam também de perceber. Deixam de entrar no sétimo dia. E aí se distanciam do Criador. Né? Muito bem, pode voltar à tela agora, pastor João. Então, nós estamos interpretando, né, o 666. E aqui está uma conclusão por hora. Não entrar no descanso do sétimo dia é romper a relação com o Criador. Aquele que resiste a entrar no sábado rompe a relação com o Criador e não avança da condição humana de número 6 para o 7 da perfeição. Então, creio que estas alusões, né, que Apocalipse 13 faz a Gênesis 1 e 2 é para colocar a nossa mente, né, colocar o nosso foco, né, na criação, porque é lá que a gente pode entender o assunto, né, do 666, assim como do 777. Pois bem, então vamos ainda voltar no texto bíblico, porque Apocalipse 13 diz assim, aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule, ou interprete, né, o número da besta, é número de homem. Esse número é 666. Repetiu 3 vezes. Curiosamente, gente, a trindade perfeita, né, pode ser designada, então, com a repetição tríplice do 7. Por que eu estou dizendo isso? Porque em Apocalipse 13 e 14, Apocalipse 12 e 13, nós temos uma trindade falsa. O dragão, a besta e a imagem da besta. A trindade falsa. Então, usar o número, né, 666, o 6, 3 vezes,
pode ter a ver com esse dado, né? Porque o texto está falando de uma trindade falsificada. Portanto, 666. Por outro lado, tem a trindade divina, a trindade celestial, que é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Interessante que quando a gente vai a Gênesis, né, aí tem esse aspecto tríplice, porque Gênesis 2 diz que Deus descansou no sábado, ele abençoou o sábado e ele santificou o sábado. Então aí temos esse aspecto tríplice, né, da ação de Deus no sábado. Ele descansou, ele abençoou, ele santificou. O 666, repetindo o 6 3 vezes, né, é como se passasse por cima dessa obra divina relacionada com o sábado, que abençoou, descansou e santificou. Então, nós podemos dizer que o número 666 pode ser interpretado, né, assim, como sendo a tentativa repetida e frustrada por parte do diabo, da besta e do falso profeta de ser como o Deus perfeito. Por que isso? Porque em Apocalipse 13, né, há uma série de imitações, de falsificações. Então, o número que identifica o caráter, esse número 666, está falando do caráter de Satanás, da besta e do falso profeta, que desejam imitar a Deus. E aqueles que eles marcam também querem imitar a Deus, sendo deuses para eles mesmos. Pois bem, então, agora que nós temos esse passeio que fizemos, né, por Gênesis, por Êxodo, pelo Apocalipse, então agora nós vamos concluir o tema. O que é o nome da besta? Que é o número, que é a marca, que tem a ver com o caráter da besta. Qual é o caráter da besta? Ora, o caráter dela é o mesmo caráter de Satanás. E esse caráter está identificado numa atitude específica. Olha só, essa atitude aí em Isaías. Ele diz assim: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono. E no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte eu subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Então o caráter de Satanás se define pela pretensão de ser igual a Deus. Ezequiel 28, então Deus fala assim: visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento. Olha aí está o caráter de Satanás, a atitude dele, de querer ser igual a Deus. Amigos e amigas, este foi o princípio do pecado. Querer ser no lugar de Deus, estar no lugar de Deus. E isto é não reconhecer a divindade de Deus, não reconhecer o poder de Deus. Pois bem, quando o diabo vem para esta terra, ele traz, né, esta atitude para os seres humanos. O que ele disse para Eva? Eva, quando você comer, você será como Deus. Olha aí. Agora que nós estamos vendo como que ele está tentando transmitir para o ser humano, né, o caráter dele, a atitude dele, de não reconhecer a Deus, não aceitar a Deus e de querer ser igual a Deus. Aí por isso ele diz para Eva, Eva, se você comer, você será igual a Deus. E Eva foi seduzida por este mesmo ponto, nessa mesma tentação que seduziu Lúcifer. E aí nós vemos depois uma escalada de gente, né, que imita isto. Porque olha o Nabucodonosor, Daniel 3, verso 15, né, ele diz para os jovens assim, quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Nabucodonosor achava que ele estava no lugar de Deus. A besta, o culto à besta em Apocalipse 13, né, vem com a frase assim, quem é semelhante à besta? Quer dizer, ela é o maior de todos, ela é o mais poderoso, né? Ela é a maior autoridade. Isto é o caráter da besta, que é o mesmo caráter de Satanás, de Nabucodonosor, do faraó. Né? E o faraó diz assim, quem é o Senhor? Como se ele quisesse dizer, eu sou o Senhor. Pois bem, então, como é que nós interpretamos o 666? Ele indica o caráter de pessoas egoístas, narcisistas, amantes de si mesmas, que não admitem Deus como Criador e querem estar no lugar de Deus.
Toda pessoa que não aceita Deus como Criador quer ser Deus para si mesma. Quer definir para si mesmo o que é certo e o que é errado. Aí se colocou no lugar de Deus. Então, meus amigos, o que é o 666? É o número, que é o nome, que é a marca, que identifica o caráter das pessoas que seguem a besta, que imitam a besta. E a besta imita Satanás. A besta quer se colocar no lugar de Deus. E a gente pode voltar ao vicário vis filii Dei, porque aquele nome, aquele título, quer dizer o substituto do Filho de Deus. Mas não é só o papado. O faraó já tinha esse mesmo caráter. Nabucodonosor tinha a mesma atitude. Os imperadores de Roma, a mesma atitude. Essa é a atitude de Satanás que ele ensinou para as pessoas. E ele começou isso quando ele disse para Eva, né? Você será como Deus. Pois bem, então, aqueles que não entram no descanso do sábado, segundo Apocalipse 13, né, não aceitam Deus como Criador. E querem ser deuses para si mesmos. No fundo, essas pessoas se submetem àquele, né, que primeiro quis ser igual a Deus. O inimigo de Deus. Agora, e as pessoas que têm o selo de Deus? Qual é o caráter de Deus em questão? Então vamos ler um texto, porque Apocalipse 14 diz que os 144 mil, né, tem o nome de Deus, que é indicativo do seu caráter. Irmãos e irmãs, o texto mais exemplar para falar do caráter de Deus, e de Cristo mais especificamente, porque os 144 mil tem o nome de Deus e de Cristo. E então Paulo, né, em Filipenses, fala sobre o caráter de Cristo, a atitude de Cristo, que é o contrário da atitude de Satanás. Porque Paulo diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Olha, aquele que é Deus, né, se torna como um ser humano, se encarnou, né? E reconhecido na figura humana, a si mesmo se humilhou ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou. Olha só, irmãos queridos, irmãs, pastores, anciãos, líderes, né? Aqui está o caráter de Deus, que é o que está por trás do selo de Deus. Satanás não quis entrar no descanso, não quis se submeter, não quis se entregar, não quis reconhecer Deus como Criador. Passou isso para as criaturas. Mas Jesus tem atitude diferente. Deus tem um plano, Jesus se submeteu a esse plano. Porque Jesus é o Todo-Poderoso, ele é Deus, não é? Mas ele não se apegou a isto. Jesus abriu mão desta posição e se rebaixou, se humilhou, se esvaziou. Né? Para fazer o quê? Para servir. Então, o caráter de Deus se define pelo serviço. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. Irmãos e irmãs, este é o exemplo, né, que nós temos. Ter o caráter de Deus, ter o selo de Deus, é ter a mesma atitude de Cristo. E a gente vai reforçando essa atitude cada vez que nós entramos no sétimo dia e descansamos com Cristo. Porque nos aproximamos dele, né, e absorvemos do caráter dele, da atitude dele, aprendemos com ele, né, e aí passamos a imitá-lo. Agora, aquele que não entra na presença de Deus, esse se aproxima do inimigo de Deus e passa a aprender desse inimigo e a imitar esse inimigo. Muito bem, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se esvaziou, tornando-se servo. Amigos e amigas, há um aspecto muito prático, né, no selo de Deus. Aqueles que têm o selo, têm o caráter de Deus, têm a atitude do serviço. Eles não estão aqui para dominar, para exercer autoridade sobre as demais pessoas, né? Para mandar nas pessoas. Eles estão aqui para servir. E assim seguem o exemplo de Cristo. Na nossa casa, nós temos de servir. O pai serve, a mãe serve e dá, se precisa, a vida em benefício do outro. Na empresa, na escola, né? O povo de Deus que tem o selo de Deus
está lá para servir, para viver em benefício do outro. Nós não vivemos para nós mesmos, porque esse é o egoísmo. O egoísmo está atado ao caráter de Satanás. Nós vivemos para servir. Na igreja, na comunidade religiosa, né, nós não estamos lá para dominar, para mandar, para exercer autoridade sobre as pessoas, né? Nem os pastores, nem os anciãos, nem os líderes, né? O povo de Deus está na comunidade, né, para servir, para fazer a vontade do próximo. E quando fazemos isto, nós estamos imitando Jesus. E é isso que significa ter o caráter de Cristo. Como é que nós cultivamos esse caráter? Todos os sábados entrando na presença dele. Quanto mais próximos de Deus, mais semelhantes a Deus. Quanto mais convívio com Cristo, mais semelhantes a Cristo. Quanto mais proximidade de Cristo, mais nós temos a atitude de Cristo. Irmãos e irmãs, o sábado, portanto, é um exercício. É um exercício. E nós estamos hoje exercitando, né, a nossa natureza para sermos semelhantes àquele que é o nosso Criador. Quanto mais fazemos isto, mais nós temos o caráter de Cristo. Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine. Que você guarde este sábado não como um mandamento apenas, mas como uma oportunidade de estar, de viver na presença de Deus. E enquanto fazemos isto, Deus vai transformando a nossa natureza à semelhança de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Muito bem, pastor Vanderlei. Nós ficamos felizes com essa primeira aula, excelente. Eu estava vendo aqui a interação dos nossos irmãos, elogiando, parabenizando pelo excelente conteúdo que nós tivemos. Nós temos, você falou de Apocalipse 13, gostaria que o pastor João compartilhasse agora na tela. Você que quer aprofundar um pouco mais aí os seus conhecimentos com relação a Apocalipse capítulo 13, nós temos aí 2 livros, né, que o pastor escreveu, um deles está aí, O Último Império, tá bom? Fica aí a motivação para você poder aprofundar os seus conhecimentos, Apocalipse 13, o que isso tem a ver com a sua fé, com o seu crescimento espiritual nesses últimos dias. Nós preparamos também para vocês, de maneira muito especial, um folder contendo dicas e orientações, o pastor João vai colocar para nós nesse momento, dicas práticas, como você deve entrar na presença de Deus, desde o preparo de sexta-feira, recebimento do culto de pôr do sol, culto de adoração, o horário da tarde, o que fazer, o culto de despedida do sábado. Então nós preparamos este folder, já encaminhamos aos pastores, e nós queremos que esse material chegue, então, para toda a nossa liderança, para os membros aqui da Associação Norte do Pará. Pastor Vanderlei, nós temos uma pergunta para que você responda para nós neste momento. Já que você tocou várias vezes que o sábado é o selo de Deus, e parece que essa é, assim, um ponto extremamente importante dentro da interpretação adventista com relação à teologia do sábado. O sábado é visto como o selo de Deus. Todavia, nós sabemos que nós vivemos um contexto evangélico onde as pessoas dizem que o selo de Deus, nós somos selados pelo Espírito Santo, né? A gente queria que você falasse um pouquinho para nós sobre como combinar essa questão dos 2 selos. Por que nós adventistas entendemos que o sábado é o selo de Deus e o mundo evangélico não entende dessa forma, apenas como o selo sendo, então, o Espírito Santo, a transformação? Como é que você tem para dizer para nós sobre esse assunto aí? Muito bem, pastor Paulo. Por que nós afirmamos, né, que o sábado é o selo de Deus? Bom, isso já está em Êxodo, né, 31, verso 12, Ezequiel 20, verso 12 e 20, o sábado como selo, sinal, né, entre Deus e seu povo. Agora, nossos irmãos evangélicos podem se perguntar, mas na nova aliança já não é mais o sábado. Bom, qual é a diferença, né, da nova aliança para a antiga? Nós podemos responder um pouco essa pergunta lendo Jeremias 31, versículo 31. Olha só. Diz assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança. Olha a nova aliança aí. É a aliança do Messias, de Cristo. Está anunciando o tempo do Novo Testamento.
com a casa de Israel, com a casa de Judá. E ele diz assim, não conforme a aliança que fiz com seus pais. Olha, é uma outra aliança. Em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Aí verso 33, Jeremias 31, versículo 33 agora, diz assim, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, é o novo Israel, porque é a nova aliança. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração lhes inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Bom, então, a nova aliança tem um objetivo, tem uma finalidade, que é a escrita da lei no coração do povo de Deus. O livro de Hebreus retoma esta fala, né, de Jeremias, e diz que na nova aliança, a lei de Deus é escrita no coração e na mente. Ora, mas que lei é essa? Deus só tem uma lei. Paulo fala sobre esse assunto também, na carta de Paulo aos Romanos, né, no capítulo 8. Então, ele diz assim, 8, verso 3, né? Porque o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que, Romanos 8, verso 4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos na carne, mas segundo o Espírito. Olha só, irmãos pentecostais evangélicos, né? Paulo está dizendo que na nova aliança nós andamos segundo a lei de Deus por causa da nossa vida no Espírito. É o Espírito que nos dá a condição de andar segundo a lei de Deus. Ora, é por isso que Paulo fala que é o Espírito que sela o povo de Deus. Como é que é esse selo? É colocar a lei na mente e no coração. Porque a lei de Deus é a transcrição do seu caráter. E quando esta lei está no nosso coração e na nossa mente, então nós temos o caráter de Deus. E isso é um trabalho que o Espírito Santo faz. E se você continuar lendo Romanos 8, né? Veja o versículo 5, por exemplo. Romanos 8, 5. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam do Espírito, para as coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus. Olha, quem está na carne não se sujeita à lei de Deus, não entra no sábado, porque o sábado é parte da lei. Aí Paulo fala, mas vós não estáis mais na carne, mas no Espírito. E, portanto, aquele que está no Espírito se submete, né, à lei de Deus, porque tem a lei na mente e no coração, porque o Espírito aí agravou. Então, amigos, o mandamento da lei que faz a distinção, né, entre aqueles que têm o selo do Espírito e os que não têm, é o mandamento do sábado. Porque é ele que identifica a nossa relação com Deus como nosso Criador. Então, pastor Paulo, o selo de Deus no Apocalipse é o mesmo selo do Espírito Santo que Paulo refere-se em Efésios, né? É uma nova vida de submissão à palavra e à lei de Deus, que só é possível no Espírito. Excelente resposta. Você que é instrutor bíblico, você pode editar essa resposta e compartilhar aí nos seus momentos de ensino. Bom, gente, nós continuamos com a nossa escola teológica. Nós vamos agora para a nossa segunda classe. E deixa eu dizer algo para você. Alguém hoje vai levar 2 tratados de teologia. Algum distrito hoje nós vamos sortear. E daqui a pouquinho nós teremos aí sorteios, motivação, anúncios e principalmente o recadinho, qual é a leitura de hoje e também sobre a nossa avaliação. Mas nós queremos fazer menção hoje à noite na nossa escola de formação teológica para um grupo muito especial, que neste final de semana nós comemoramos o Dia das Mães. Então, você que é mãe, onde você estiver neste momento assistindo conosco, receba aí o nosso abraço de gratidão, de carinho, de reconhecimento pelo seu ministério, porque ser mãe é um ministério. E o Ministério da Mulher aqui da Associação Norte do Pará preparou aí uma breve reflexão, uma mensagem de carinho para que você se sinta abraçada e homenageada neste dia pela Associação Norte do Pará. Vamos assistir esse vídeo e logo em seguida, então, nós entramos na nossa segunda classe aqui da Teologia do Sábado.
Há momentos importantes na vida de uma mulher e um deles é ser mãe. Algumas de nós encaram esse momento como um privilégio, outras como um desafio. De qualquer maneira, seguimos num aprendizado constante a cada fase do desenvolvimento do nosso filho ou cada um deles. As mães são diferentes e demonstram amor à sua maneira. Algumas superprotegem, outras incentivam a independência dos filhos e ficam à espreita, de olho, para apoiar e ajudar no que for necessário. Mães se doam constantemente, de modo espontâneo. Como é gratificante receber de volta o carinho e o reconhecimento dos filhos que tanto amamos. Nesse Dia das Mães, sinta-se abraçada e valorizada. Aproveite a família, fortaleça os laços de carinho e companheirismo. Perdoe, ame, recomece. Feliz Dia das Mães! Muito bem, fica aí o abraço carinhoso aqui do Ministério da Mulher em homenagem a todas as mães aqui da Associação Norte do Pará. Nós estamos recebendo aqui muitas pessoas. Pastor, mande um abraço para a nossa igreja. Vai o nosso abraço agora para Tomeaçu, Igreja do Taboão. Eita, povo animado aí, hein? Um abraço para vocês. E eu quero mandar um abraço também lá para o subdistrito de Baião. Estive aí no final de semana com eles, foi uma bênção. E um abraço para vocês, carinhoso, conforme eu havia prometido para vocês. Vai também lá para Bragança, Castanhal, Moju, Abaetetuba, Olho d'Água. Estava olhando aqui, é muita gente participando conosco. Aqui de Belém também, Vigia, Santa Isabel. Um abraço bem apertado para vocês aí, tá bom? Pastor Vanderlei, vamos então para o nosso segundo momento agora. Nós queremos aprender mais ainda. Foi muito boa essa primeira classe e nós estamos contigo agora nesse segundo momento também. Muito bem, pastor Paulo Godinho. Eu quero aproveitar e mandar meu abraço para todos os paraenses que gostam de açaí. Só para os que gostam de açaí. Porque se você gosta, você é chegado meu, porque eu sou um consumidor de açaí. Eu aprendi a gostar de açaí no Pará, lá em Marabá. Depois experimentei o açaí de Belém, né? Cada um melhor que o outro. Eu estou aguardando o momento de ir aí com o pastor Paulo Godinho para tomar um açaí fresquinho, né? Quem sabe aí com alguns dos irmãos. Meus amigos, vamos prosseguir então para o nosso tema agora o seguinte, que é a lei de Deus e o decreto dominical. Decreto dominical. Ao falar desse tema, será que estamos falando de uma coisa estranha na Bíblia? Ou isso já está na Bíblia muito antes do Apocalipse? Então é isso que nós vamos falar agora, a lei de Deus e o decreto dominical. Novamente, nós vamos começar a partir de Apocalipse 13. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. Muito bem, a marca da besta é colocada sobre a mão e a fronte. O selo de Deus é colocado sobre a fronte, o selo e o nome. Pois bem, nós temos de lidar com esse assunto entendendo como Ellen White o entendia também. No livro Grande Conflito, Ellen White diz que os guardadores do sábado serão vistos como inimigos da lei e da ordem. Eu leio esse texto, às vezes fico pensando, como será isso possível? Porque o povo de Deus que guarda o sábado, guarda a lei de Deus. Como é que será considerado inimigo da lei? Então, esta era uma questão que me acompanhava durante muito tempo. E o estudo que nós vamos ver agora vai esclarecer para nós um pouquinho disso que Ellen White quer dizer com esta citação. Ela também fala, no Grande Conflito, né? E, amigos, eu li esse livro quando eu tinha 15 anos de idade. E releio até hoje. Cada dia que leio, aprendo coisas novas. Muito bem, ela diz no Grande Conflito, 5:8:2, que desde o início do conflito no céu, tem sido o intento, o propósito de Satanás subverter a lei de Deus. Então, o Grande Conflito é contra a lei de Deus. É por isso, pastor Godinho e tantos demais, que muitas pessoas não entendem a lei, não entendem o sábado. Porque o objetivo do inimigo de Deus é levar as pessoas a ignorar, a não entender e a não obedecer. E daí ela fala assim, o último grande conflito entre a verdade e o erro não é senão a luta final da prolongada controvérsia relativa à lei de Deus. Então nós cremos pela Bíblia que estamos nos últimos dias, e ela está dizendo, a última fase do conflito vai ser contra a lei de Deus de novo. Então aí está o tema, né, do decreto dominical, que é um decreto contra a lei de Deus.
É como se quisesse proibir a obediência à lei de Deus na face da terra. Muito bem, eu quero mostrar então para vocês que nós temos uma base bíblica, né, para falar da lei dominical. Temos uma base bíblica. Não é só o Apocalipse, não é só a interpretação desse texto que nós lemos. Eu vou mostrar isso para vocês no Egito, na Pérsia e depois em Roma. Primeiro no Egito. Irmãos e irmãs, vejam o que esse texto, né, de Êxodo 5 diz para nós. Tá vendo? Você nunca leu esse texto com esse olhar. E agora vai perceber. Então lhes disse o rei do Egito: por que Moisés e Arão interrompeis o povo no seu trabalho? Olha o trabalho aí, 6 dias trabalharás. Olha o trabalho. O faraó estava indisposto porque Moisés e Arão estavam tirando o povo do trabalho. Aí ele diz: ide às vossas tarefas, ide ao vosso trabalho. E diz também o faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem, deu decreto, o faraó, dizendo: exigireis deles a mesma conta de tijolos de antes. Nada diminuireis, estão ociosos. Por isso dizem: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Bom, o ponto-chave aqui, irmãos e irmãs, está no verbo traduzido por distrair. A nossa Bíblia, Almeida, traduz por distrair, mas o verbo hebraico é shabat. Shabat. Esse verbo hebraico quer dizer o descanso sabático. Então o faraó disse assim, ó: o povo da terra é muito e vós permitis que eles descansem no sábado. Olha só que coisa curiosa. Ele fala trabalho, tarefa, trabalho, fala: e vocês estão deixando o povo descansar no sábado. Naquele mesmo dia, ele deu uma ordem, decretou que os israelitas trabalhassem todos os dias, de domingo a sábado. Então, o que estava acontecendo aí? Moisés e Arão estavam levando o povo a uma reforma, para então irem encontrar com Deus no Sinai. Então, alterou a vida deles do que era antes. Antes, eles trabalhavam todos os dias. Quando Moisés chegou e começou o programa do Êxodo, eles passaram a guardar o sábado de novo. Mas aí o faraó se indispôs. Irmãos e irmãs, este é um tipo de um decreto dominical dado pelo faraó. Na verdade, podíamos chamar de um decreto antissabático, que no fim das contas é muito parecido. Um decreto antissabático. Vejam, a lei é dada, né, para o povo de Israel em Êxodo 20, no Sinai. E aqui no capítulo 5 de Êxodo já está falando do sábado. E aí, se nós observamos um pouco mais o texto, podemos perceber que o povo de Israel, na verdade, já conhecia o sábado muito antes. Veja, por exemplo, o evento do maná. Deus fala assim: o sábado é do Senhor, não achareis no campo. E então o texto bíblico fala assim: 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá. Então, esta frase de Êxodo 16 é muito parecida com a frase de Êxodo 20, que está na lei. A frase da lei diz assim: 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho. Está vendo? Esta mesma frase dada em Êxodo 16 sugere para nós que o povo de Israel já tinha a lei com eles. Eles conheciam o 4º mandamento. Porque, inclusive, em Gênesis 23, diz que Abraão andava, né, nos mandamentos de Deus. E aquilo vinha passando de geração para geração. E esse texto de Êxodo 16 parece dar a entender para nós que a própria frase, né, do mandamento já era conhecida deles. 6 dias fareis isto, mas o 7º é o sábado, não fareis. Por isso ele diz: 6 dias colhereis o maná, mas o 7º é o sábado, nele não haverá. E também Deus disse, né, para Moisés assim: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Porque eles já eram conhecidos do povo de Israel. Muito bem, por isso então o faraó se levantou contra a lei de Deus. Ele é parte, né, da besta, é uma das cabeças da besta, e ele fez uma espécie de decreto então antissabático. Vamos prosseguir. Então nós temos uma evidência de um antagonismo, né, ao sábado da parte do Egito e da Pérsia. Muito bem, novamente eu vou dizer para você que você não deve ter lido esse texto, né, com o olhar que você vai ler agora.
Porque o texto diz assim, disse Amã ao rei Assuero. Lembra Amã, do tempo da rainha Esther, Mardoqueu, né? Amã disse ao rei, existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer, decrete-se que sejam mortos. Então o rei tirou o anel da sua mão e deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. Muito bem, queridos. Então agora observem comigo esse texto. Você acha que Amã ia convencer Assuero se ele dissesse, olha, rei, há um povo chamado de judeus no teu reino que não matam, eles não mentem, eles não roubam, e é por isso que nós não devemos tolerar esse povo. Faria sentido ele dizer isso? Ele teria convencido o rei Assuero? De jeito nenhum. Qual era o problema de Amã com a lei dos judeus? Ora, os mandamentos da segunda tábua, todos eram leis persas também. Não matar, não roubar, não adulterar, não mentir, etc. Qual era o problema de Amã com a lei dos judeus? Era com a primeira tábua. Mas observem, não terás outros deuses diante de mim, primeiro mandamento. A Pérsia era politeísta. Não tinha nenhum problema com o primeiro mandamento. O segundo mandamento, não farás imagem de escultura, coisa que a pessoa guarda dentro de casa. Também não faria nenhuma diferença entre os judeus, se eles não tinham imagem, e os persas, se eles faziam imagens. O terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Cada um tinha um Deus. Então, qual era o mandamento da lei de Deus que era um problema para Amã? Sem dúvida, era o quarto mandamento, o sábado. Por quê? Porque o sábado fazia uma distinção, uma diferença entre os judeus e os povos da Pérsia. Quando os judeus estavam descansando no sábado, os persas estavam trabalhando, comercializando, né? Quando os persas descansavam no domingo, os judeus estavam trabalhando. Então, em 2 dias na semana, dos 7, né, os judeus alteravam a rotina do Império da Pérsia, por causa da lei deles. E Amã era um adversário dos judeus, por causa da lei dos judeus. Principalmente tem aquele ponto, né, que Mardoqueu não se prostrava diante de Amã. E ele via que todo o povo dos judeus também não se prostrava diante dos deuses da Pérsia. E ele então quis fazer um decreto. E esse decreto foi contra a lei dos judeus. É por isso, amigos, que Ellen White diz que o decreto de Assuero foi um tipo do decreto de morte, que seguirá o decreto dominical nos últimos dias. Ele decretou a morte daqueles que obedeciam à lei de Deus, no ponto do sábado, porque nos demais itens não fazia nenhuma diferença. Bem, então nós temos um antagonismo ao sábado no Egito e temos também na Pérsia. Por isso que falar de decreto dominical não é uma coisa fora de ordem, não é uma invenção adventista. Isso já era uma realidade nos impérios antigos. E deixa eu falar uma coisa para você. O escritor adventista, né, Samuel Bacchiocchi, que escreveu aquele livro Crenças Populares, da Casa Publicadora, ele diz naquele livro, né, que todos os impérios, Egito, Assíria, Babilônia, Grécia, Pérsia, Roma, todos, sem exceção, eram adoradores do sol e adeptos da imortalidade da alma. As duas características da religião dos impérios. Desde o primeiro até o último. Porque o Império dos Papas também tinha a crença na imortalidade. E aí não adorava o sol, mas guardava o dia do sol. O Império Americano tem as duas características iguais. Então, esta atitude do Império de se levantar contra a lei de Deus não é uma coisa inédita na história. Isso aconteceu no Egito, isso aconteceu na Pérsia. Onde mais? Constantino, no Império Romano. Pois bem, você está familiarizado com esse tema, porque você, como um bom adventista, já fez estudos bíblicos e já estudou o tema. Constantino fez o chamado decreto dominical. E no decreto dele ele dizia assim, que todos os juízes e os habitantes da cidade, os mercadores, os artífices, os que trabalham com o trabalho manual, né, descansem no venerável dia do sol.
Então, esse é o decreto de Constantino, o edito de Constantino, 7 de março de 321. Irmãos queridos e irmãs, prestem bem atenção nesse ponto. Constantino é, então, o imperador que fez a transição da adoração do sol para a guarda do dia do sol. Eu disse, todos os impérios eram adoradores do sol. E se você buscar na internet, vai encontrar imagens dos egípcios adorando o sol, os assírios, né, os babilônios, o culto, né, ao deus sol. Aí Constantino se tornou um cristão, assim, por uma conveniência, e então ele fez o edito dele, e ele pensava, bom, os cristãos não vão adorar o sol, mas eu posso mandar que eles descansem no dia do sol. E aí será a mesma coisa. Então o decreto de Constantino foi a transição da adoração do sol para a guarda do dia do sol, porque domingo é o dia do sol. Pois bem, nesse sentido, então, o decreto de Constantino também é um decreto antissabático. É um decreto contra a lei de Deus. Irmãos e irmãs, por que o diabo que está por trás dos impérios, nesses contextos, odeia tanto a lei de Deus? Não é toda a lei de Deus necessariamente. O ponto dele, né, a questão dele é contra um mandamento principal, que é o mandamento do sábado. Por quê? Porque este mandamento, né, regula a nossa relação com Deus, como eu disse na primeira aula. O sábado regula a nossa vida espiritual, a nossa relação com o Criador. Portanto, se o diabo consegue, né, tirar esse mandamento, ele corta a relação das pessoas com Deus. E aí, ele poderá, então, vencer no grande conflito. Então, quando nós estudamos sobre o sábado na Bíblia, né, e observamos essas práticas, essas atitudes, né, a gente percebe claramente que o faraó queria se colocar no lugar de Deus. Amã queria se colocar no lugar de Deus. Constantino queria se colocar no lugar de Deus, decretando, né, uma lei antissabática. Por quê? Porque eles estavam, naquele contexto, sob a influência direta do inimigo de Deus. E esse inimigo sabe que se ele conseguir quebrar o mandamento do sábado, ele terá quebrado a relação, né, a ligação entre a criatura e o Criador. E é por isso, irmãos e irmãs, que nós guardamos o sábado, né, porque nós queremos ter uma relação viva com Deus. Nós não queremos perder, né, a nossa conexão com o Eterno, com o Criador. E é por isso que você deve ser cuidadoso na guarda do sábado. Hoje à noite, não é o dia de você preparar a sua comida para amanhã, passar a sua roupa, né? Porque nós já estamos no sábado. Hoje à noite é o dia de você estar aqui mesmo, estudando a Bíblia, né? Já em comunhão com Deus, porque a comida foi preparada na sexta-feira. Desde a sexta-noite até a sexta no pôr do sol, é o dia da preparação. Porque você quer se preparar para entrar no sábado e conectar-se com Deus vivamente. Abrindo esse parêntese, né? Eu quero aproveitar, pastor Paulo Godinho e demais pastores, né, para dizer que a conexão com a internet e redes sociais pode ajudar na guarda do sábado, mas também pode atrapalhar. Aqui nós estamos ajudando, né, porque nós estamos conectados no culto, no estudo da Bíblia, né, e a internet e as redes sociais são uma ferramenta poderosa. Eu estou aqui em São Paulo falando com você lá no interior do Pará, em todo o estado do Pará. Então, é uma ferramenta poderosa. Mas, esta ferramenta também pode nos distanciar. Tem pessoas que não descansam no sábado mais, porque elas estão conectadas com notícias, com as redes sociais, badalando na cabeça delas, né? Todo tipo de mensagem sobre a política, sobre a economia, sobre a guerra, sobre o coronavírus, né? Então, elas entram segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, né? Lendo essas coisas, e elas não param mais. Elas não estão descansando mais. Então, você tem de planejar a sua guarda do sábado para que a sua conexão com o Criador não seja quebrada, para que ela seja viva e você esteja na presença de Deus. Então, evite todo o trabalho, todo o compromisso, todo o contato, toda a literatura, toda a rede social que leve a sua mente de volta para os assuntos da semana. No sábado, nós devemos ter os pensamentos, né, que são compatíveis com a adoração do Deus Criador.
Muito bem, fechado esse parênteses, vamos voltar então para o tópico. Nós acabamos de falar então do Edito de Constantino. Irmãos e irmãs, eu fui um bom católico quando eu era criança, até os 15 anos de idade. E lá no catolicismo eu aprendi o catecismo, né? E no catecismo está assim, guardar domingos e festas. Então o faraó decretou contra o sábado, Assuero decretou contra o sábado, Constantino decretou contra o sábado, e os papas também decretaram contra o sábado. Os papas trocaram o mandamento do sábado pelo mandamento do domingo. Todos os impérios são adoradores do sol ou guardadores do dia do sol. E o império dos papas não foi diferente. Pois bem, então nós temos base bíblica e histórica para falar de decretos antissabáticos. E aí nós vamos caminhando para a última parte agora do estudo. E, bom, antes dessa última parte, mostra aí essas imagens. Pastor João, pode colocar na tela inteira? Eu falei os egípcios que adoravam o sol, né? Aqui está a prova. Né? Tem várias dessas imagens, papiros, né? Artes egípcias mostrando os egípcios adorando o sol. Olha aqui os assírios, esse é o perfil dos assírios. E aqui está o símbolo solar. Olha aqui a deusa romana, com aspectos solares na sua cabeça. Todos os impérios, adoradores do sol. Ou guardadores do dia do sol. E o último império, pastor Paulo Godinho mostrou um livro lá. O último império, Estados Unidos da América, não é diferente. Segunda característica dos impérios, adeptos da imortalidade da alma. E aqui tem um livro que diz assim, a antiga doutrina egípcia da imortalidade da alma. De onde vem a crença da imortalidade? Que seduziu os assírios, babilônios, gregos, persas, romanos, os cristãos e os americanos também. Essa crença vem do Egito e vem mais especificamente do Éden, quando Satanás disse, certamente não morrereis. A crença da imortalidade. Esse outro livro aqui chama-se A Chave da Imortalidade. A história secreta da religião sem nome. Olha só. Que cruzou todos os impérios. Então, amigos, de forma que nós podemos dizer que os impérios são muito parecidos. E eles compartilham, né, a cultura do império, a mitologia do império. E aqui tem mais essas imagens. Ó. São algumas curiosidades, mas fundamentam o que eu estou dizendo. Aqui nós temos um obelisco no Egito. Tem um obelisco no Egito. A segunda imagem é um obelisco, aonde aqui? Na Praça de São Pedro, em Roma, em frente à Catedral de São Pedro. Ora, mas por que que os católicos puseram um obelisco bem no meio da praça? Porque eles compartilham o mesmo espírito do Império Egípcio. E aqui temos um obelisco, né, lá em Washington, chamado National Mall. Então aqui está o Memorial Washington. E é um obelisco. A origem desse obelisco, minha gente, do Egito, de Roma, dos Estados Unidos, né, é a Torre de Babel. O obelisco é uma continuidade do espírito de Babel. Porque Babel, nós vimos numa lição há pouco tempo, né, vem de Babilu, que quer dizer porta do céu, ou porta dos deuses. Então, no Egito, eles tinham essa ideia de que o Egito era a porta do céu. Era Babel. O Império dos Papas, lá no meio da Praça de São Pedro, está o obelisco, indicando que ali é a porta do céu. Mas é o mesmo céu da Torre de Babel. Nos Estados Unidos, na capital do Império, está o obelisco, indicando que lá está a crença deles de que está também a porta do céu. Olha o dólar. Se você tem um dólarzinho de um dólar, né, uma cédula, já viu ali, tem uma pirâmide egípcia. Aqui está o olho de Horus, um deus egípcio. Aqui está a águia romana. Então, os impérios compartilham símbolos, crenças, religião e também uma atitude contrária à lei de Deus. Desde o Egito, passando por todos os impérios. Então, irmãos e irmãs, nós estamos alicerçados, fundamentados em evidências muito concretas, quando falamos que o último império vai fazer uma lei dominical. Agora eu quero chegar então mais próximo disso, e nós vamos para
os Estados Unidos. Primeiro, temos de falar da Inglaterra, que é a origem dos americanos. Os cidadãos americanos dos Estados Unidos são descendentes, né, dos puritanos ingleses. Esse livro aí, não vou entrar em muito detalhe, mas ele conta a história, né, do dia do Senhor, entre os judeus, muçulmanos e os cristãos. E ele diz, né, que no século XVII, os anglicanos ingleses começaram a guardar o sábado, por causa desse pastor, Nicholas Bound, que passou a ensinar que o povo de Deus, o povo da igreja reformada, os protestantes, para ter a aliança com Deus, tinha de guardar o dia do Senhor, o sábado, que era o sinal da aliança. Muito parecido com o que nós dizemos. E aí, então, os protestantes ingleses passaram a guardar o sábado. E aí tem vários livros que falam sobre isso. Pois bem, mas eles guardavam o sábado no primeiro dia da semana. Eles chamavam de sábado, mas era o domingo. O dia do Senhor, para os ingleses, era o primeiro dia da semana. Mas aí, no meio desses protestantes ingleses, surgiu um casal, esse aí, John Trask e Dorothy Trask. E eles começaram a dizer assim, não, o sábado é no 7º dia, a Bíblia diz claramente. E passaram a ensinar, formaram uma seita, uma igreja. Por causa disso, ele foi preso, chicoteado, condenado à prisão perpétua. Olha só, agora temos a Inglaterra, que prendeu gente porque guardava o dia do Senhor no 7º dia. Infelizmente, irmãos, o John Trask desistiu. Ele renunciou ao sábado. Mas a mulher dele não. Ela ficou presa 25 anos por não desistir da guarda do sábado. O testemunho dela, né, é um protótipo daquilo que o povo de Deus enfrentará nos últimos tempos. Pois bem, então os puritanos, chegou um momento, né, que a coroa inglesa voltou para o papado. Teve um tempo que ela era protestante. Aí então o rei conectou-se com o papa de novo. Aí a coroa britânica passou a perseguir os puritanos, mesmo que eles guardassem o dia do Senhor no primeiro dia da semana. Eles foram perseguidos durante muito tempo. E eles, então, entenderam que a solução para o caso deles era eles fundarem um país que pudesse ter o dia do Senhor na lei deste país. E foi assim que eles foram para a América do Norte, no início do século XVII. E aí tem vários livros que contam essa história. Eu vou resumir por causa da questão do tempo. Aqui diz, por exemplo, olha, em 1620, os puritanos chegaram à América a fim de estabelecer uma nova Jerusalém, que preservasse o sábado em sua integridade. Então, quando os fundadores dos Estados Unidos chegaram lá, vindo da Inglaterra, eles tinham um objetivo, era fundar uma nação que preservasse o sábado por força de lei. Igual no Pentateuco, igual em Israel, que era uma religião teocrática. Então, amigos e irmãos, o sábado, só que guardado no primeiro dia da semana, está na origem dos Estados Unidos. Olha, Douglas, né, o sábado no puritanismo. Esse autor fala assim, recordando o lugar dos puritanos na criação e desenvolvimento desta república dos Estados Unidos, nos lembramos de que a guarda do santo dia de sábado é uma de suas poderosas pedras angulares. Depois, gente, passaram a chamar de domingo. Mas nos primeiros 2 séculos, os americanos guardavam o dia do Senhor, chamavam de sábado, mas era no primeiro dia da semana. Muito bem, então, daí, né, vem alguns costumes. Olha, John Grigg, né, fala sobre a família puritana. Ele diz assim, as colônias americanas logo desenvolveram uma legislação dominical. Desde quando? Desde o século XVII. Olha, a colônia da Nova Inglaterra aprovou leis que proibiam não só crimes sexuais, mas também blasfêmia, embriaguez, jogo de azar e violação da santidade do sábado, por meio de comportamento inadequado. Então, pastor Paulo, demais pastores, né, líderes, observe, a pessoa que transgredia o dia do Senhor podia ser presa nas colônias que deram origem aos Estados Unidos.
Era um crime. Chamava de sábado, mas era no primeiro dia da semana. Então, amigos, agora, quando nós falamos, né, que um decreto dominical vai surgir nos Estados Unidos, nós estamos falando de algo que faz parte do DNA daquela nação. Ela foi fundada para esse propósito, para esta finalidade. Por que não tem? Porque Deus moveu as coisas na história para separar a igreja de Estado e interrompeu esse plano. Mas Deus vai soltar isso de novo lá na frente. E aí, então, igreja e Estado vão se juntar. E aí se cumpre, então, Apocalipse 13 e vem a lei dominical. Muito bem. Vamos partir para a finalização. Ellen White fala de 3 acontecimentos relacionados com os Estados Unidos. 3 passos que, uma vez dados, vai colocar essa nação diante do decreto dominical. Isso aqui é coisa muito séria. Ela diz, os protestantes vão dar as mãos ao espiritualismo. Ela escreveu no final do século, no meados do século XIX, para o final do século. Segundo passo, ela diz, os protestantes americanos vão dar outra mão ao papado. Uma mão com o espiritualismo, outra mão ligada com o papado. E aí, então, estarão juntos os protestantes, os espiritualistas e os romanistas. Muito bem, a que altura estamos desses acontecimentos? Então, eu vou dizer para você diretamente, né? Isso está no livro Cristãos em Busca do Êxtase, de minha autoria. Irmãos queridos e irmãs, alguns daqui vieram do pentecostalismo. São igrejas muito respeitáveis. Mas nós temos de dizer claramente, o pentecostalismo é o abraço dos protestantes com o espiritualismo. É a abertura das igrejas evangélicas para o espiritualismo. Antropólogos dizem isso, sociólogos dizem isso. Está lá no livro Cristãos em Busca do Êxtase. Então, o primeiro passo que Ellen White disse, os protestantes dando a mão ao espiritualismo, já se cumpriu. 1906. 1966, aí os católicos, então, abriram as portas para o espiritualismo com a renovação carismática. Segundo passo. Deu a mão ao espiritualismo, a outra mão vai ser dada para Roma. Irmãos e irmãs, o Papa não visitou os Estados Unidos ao longo da sua história, senão em 1965. Depois de quase 400 anos da história americana, quase 400 anos da história americana, né? Então aí o primeiro Papa foi os Estados Unidos, porque os protestantes não queriam a visita do Papa. Não podia dar visto para ele. Já pensaram numa coisa dessa? Em 2015, o Papa Francisco foi aos Estados Unidos de novo. Quer dizer, o Papa foi aos Estados Unidos, né? Para comemorar 50 anos da presença do Papa nos Estados Unidos. Como é que ele foi recebido? Ele foi recebido de braços e coração aberto. Por quê? Os protestantes americanos já não são mais protestantes. Eles já estão aproximados com Roma. E o presidente da época disse que o Papa é a consciência moral da humanidade. Segundo passo, já foi dado. Os protestantes americanos já se juntaram com o espiritualismo, já se juntaram com Roma. E o terceiro passo? O terceiro passo é decreto dominical. E aí, irmãos e irmãs, por que nós dizemos que os católicos e os americanos estão interessados no decreto dominical? Olha aí a prova. Dies Domini, dia do Senhor. Encíclica do Papa João Paulo II, 1998. E aqui ele diz no parágrafo 67, a legislação civil das nações tem o dever de santificar o domingo. Está lá textualmente na encíclica papal. A legislação de todos os países tem o dever de santificar o domingo. É a fala do Papa. O Papa atual lançou a encíclica Laudato Si. O argumento dele nessa encíclica é que o ecossistema só vai se equilibrar novamente quando a Terra passar a descansar um dia por semana. Amigos, o Papa trouxe um argumento agora social, ecológico e de sobrevivência para a lei dominical. Então, o Papa, com esta encíclica, captou a atenção dos ecologistas,
dos que não têm religião, dos ateus inclusive, porque todos eles estão interessados na questão do ecossistema. Aí o Papa disse, o ecossistema vai descansar um dia por semana, e aí ele poderá se equilibrar. Aí ele argumenta isso na Bíblia, e fala, foi Deus que mandou. Só que o dia dele não é o sábado, o dia dele é o domingo. Muito bem, então a encíclica Laudato Si. Olha quanta coisa mais sobre o domingo. A Aliança Europeia do Domingo, está na internet. A Aliança do Dia do Senhor dos Estados Unidos, está na internet também. O Climate Sunday, está na internet também. As igrejas anglicanas do Reino Unido, né, dedicando o culto de domingo para o ecossistema, seguindo o exemplo do Papa. Aí depois, por fim, também vieram os judeus com o projeto do Sábado Verde, Green Sabbath Project, o projeto do Sábado Verde. E aí, então tem rabinos, os judeus, eles dizem, a terra tem de descansar um dia na semana, pode ser na sexta, pode ser no sábado, pode ser no domingo. Eles dizem assim, são judeus, mas eles estão dispostos a guardar um dia por semana, qualquer que seja ele. Então, amigos e amigas, o povo de Deus deve abrir os seus olhos, porque o dia se aproxima. Então nós temos aqui uma ampla base bíblica, histórica, tanto na história dos impérios, quanto na história dos Estados Unidos, para falar do decreto dominical, que é um decreto contra o dia do Senhor, contra o sábado, para tentar cortar a ligação dos seres humanos com Deus, porque o sábado, como nós dissemos, regula a nossa ligação com Deus, a nossa comunhão com Deus. Aí está o primeiro-ministro de Israel, que quando começou o seu mandato, né, disse que um dos projetos dele é fazer o domingo ser um feriado em Israel. Pois bem, último texto. Vou ler Ellen White, Eventos Finais. Quando os Estados Unidos, o país da liberdade religiosa, o último império, que tem o obelisco lá, né, se aliar ao papado, já abraçaram com o Papa, a fim de dominar as consciências e obrigar as pessoas a reverenciar o falso sábado. Olha, por que ela diz falso sábado? Por causa da palavra sábado ser utilizada por eles, né? Desde o início da história lá. Quando isso acontecer, os povos de todos os demais países do mundo serão induzidos a imitar o seu exemplo. O decreto impondo a veneração desse dia se estenderá a todo o mundo. Então começa nos Estados Unidos, vai para a Europa, vai para a América Central, América do Sul, para a Ásia e se espalha pelo restante do mundo. É uma profecia apocalíptica. Irmãos amados, irmãs queridas, guardemos este sábado com o nosso coração aberto para a presença de Deus, para a graça dele, porque nós estamos diante dos acontecimentos anunciados na profecia. O dia do Senhor é o dia para nós estarmos em comunhão com o nosso Criador. O dia do Senhor é o dia para nós nos desligarmos dos nossos compromissos, nossos afazeres, né? Domésticos, trabalhistas, sociais, e nos conectarmos inteiramente com Deus. Então, guarde bem esse dia, conecte-se com o Criador, né? Porque o sábado é o memorial da criação. E se você é fiel a Deus, o selo de Deus estará colocado sobre você. Se você é fiel a Deus, você tem o selo de Deus, o nome de Deus. Tem o selo do Espírito. O selo do Espírito é a obediência à lei de Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. E aquele que vive assim não será pego de surpresa pelo decreto dominical. Aquele que vive assim não vai trocar a lei de Deus pela lei dos homens. Porque, como Pedro diz, né, importa obedecer a Deus e não aos homens. Quando nós podemos obedecer à lei dos homens, e isso não atrapalha obedecer à lei de Deus, nós obedecemos à lei dos homens também, a lei do Estado. Mas, se a lei do Estado choca-se com a lei de Deus, nós preferimos a lei de Deus. Porque ela é santa, justa e boa, diz Paulo. Que Deus te abençoe e Deus te ilumine. Que seu coração esteja conquistado por esta verdade celestial. Amém. Pastor Vanderlei, que Deus conceda a todos nós esta experiência de entrar, permanecer e crescer em graça e em santidade. E amanhã eu quero dizer para você que um dos mandamentos do sábado
é que você deve ir à igreja. Então, nós já estamos na adoração em família, agora aqui o da adoração online coletiva, e amanhã é dia de você estar na presença de Deus, com a palavra de Deus, cantando, adorando, louvando, levando seus dízimos, suas ofertas, e à tarde, separando um tempo para a família, para os filhos, e um tempo muito especial para você compartilhar essas promessas tão maravilhosas que você aprendeu hoje. E aí, você gostou dessa quarta classe da Escola Teológica de hoje? Valeu a pena, foi bom. Esse é um investimento que a associação tem feito e nós estamos muito, muito felizes com a sua presença e com a sua participação. Certo de que você vai multiplicar este link, compartilhando com amigos e outras pessoas também, para que mais pessoas tenham acesso a essa maravilhosa classe de hoje. Pastor Vanderlei, fica aqui o nosso abraço em nome dos milhares de participantes e o nosso convite para você estar presencialmente aqui. Nós vamos combinar o dia, a data para você estar conosco aqui, tá bom? Um abraço aqui. Paulo, será uma alegria. Um grande abraço a todos, um feliz sábado, que Deus abençoe a cada um dos pastores, anciãos, líderes, cada membro do corpo de Cristo. Forte abraço a todos. Obrigado. Amém. Muito bem, e agora nós vamos de sorteio. Quem será o distrito que vai estar levando hoje o Tratado de Teologia? Pastor Wellington, quais são as boas notícias desta noite? Tem alguma informação? O que o senhor tem de novidade para nós aí, pastor? Olá, pastor Godinho, olá, amigos, boa noite, um feliz sábado, que a graça do Senhor esteja com cada um de vocês. Hoje nós temos 2 sorteios a fazer, mas antes eu quero só lembrá-los de que nós estamos numa escola teológica e faz parte da escola o processo do aprendizado e da avaliação do conhecimento. Então, você tem a cada semana, a cada oportunidade, a cada mês, quando nós voltamos com um tema como o de hoje, o de sábado, você tem a oportunidade de acessar o link já está disponível no site Discipulador QS1, acabei de passar para os pastores também, o link para que você possa responder as perguntas ligadas ao tema. Lembrando que as perguntas não são sobre a aula, mas sobre o assunto. E o assunto está baseado nas crenças fundamentais, no livro 28 Crenças Fundamentais. O tema de hoje foi sábado. E para o último tema, que foi igreja, nós tivemos 316 pessoas respondendo. E hoje, o sábado, quero agradecer a professora Irineide, lá de Moju, pedagoga, que nos ajudou com as perguntas para a classe de hoje. Então, veja só, você está participando ativamente. Temos até pessoas, como a professora Irineide, ajudando diretamente nas perguntas. Acesse o link e responda as perguntas sobre o tema do sábado, que foi preparado com muito carinho para vocês. Olha só, dê uma olhada aqui. Aqui estão o nome dos distritos que serão contemplados. A cada aula nós fazemos o sorteio e quem é sorteado não volta para a cestinha. Hoje vamos sortear 2 distritos que receberão a bênção do livro Tratado de Teologia, ok? Olha a espessura dele e a grandeza do seu conhecimento. Vou tirar o primeiro, hein? Primeiro nome, ó. Pastor Godinho, olha só, Fonte Boa, pastor Pebson, ok? Foi o contemplado dessa noite. Fonte Boa, pastor Pebson. Vamos para o próximo. Segundo Tratado de Teologia. Tirando agora, o contemplado foi pastor Javan, do Encontro Vida. Parabéns, Javan. Que Deus abençoe vocês. Já está reservado aqui o brinde especial para você contemplar os interessados na escola bíblica, na escola teológica. Por falar em escola, nós vamos ter no próximo sábado, eu queria que o pastor João compartilhasse conosco aí na tela, na próxima sexta-feira, nós vamos ter, dia 13, uma live especial tratando do tema Conectados. Aí nós vamos ter a presença do pastor Paulo Godinho, a presença do pastor Daniel Carvalho, da União, e a presença do pastor Gleidson, que é também o líder de MIPs aqui na Associação Norte do Pará. Próxima sexta-feira, às 19h20. E o público-alvo, líderes do Ministério Pessoal, líderes de pequeno grupo, diretores e professores da Escola Sabatina. Pastor Godinho, é com você, que Deus te abençoe. Um abraço a todos, irmãos. Até a próxima sexta-feira, nessa live, e até o próximo mês, na Escola de Missões.
Muito bem, pastor Wellington. Então nós temos aí 2 distritos levando o Tratado de Teologia. Podem passar aqui na associação, retirar, e aí o pastor vai fazer o outro sorteio que acontece aí na igreja. Gente, sexta-feira então, nós vamos aguardar você, toda a equipe da Escola Sabatina, e juntamente com os coordenadores de pequenos grupos. Vai ser um encontro rápido, objetivo, pontual, mas tenha certeza que será muito relevante. É a Associação Norte do Pará chegando mais próximo de você, levando informação, levando teologia, levando conhecimento, porque aqui na Associação Norte do Pará, nós queremos juntos ter cada vez um discipulado QS1 mais forte. E este mês é o mês da colheita QS1. Como está o movimento aí na sua igreja, no seu distrito? Nós estamos sonhando este mês com uma grande colheita. Procure o seu pastor para você ter maiores informações com relação à colheita QS1 que vai acontecer a partir do último sábado aqui do mês de maio. Gente, terminamos aqui o nosso encontro, dizendo a vocês agora que na primeira sexta-feira de julho, nós teremos agora a nossa 5ª classe. Eu já vou dizer para você aqui agora que vai ser sobre a teologia da saúde. A doutora Alane Burlandi vai estar conosco, ela é doutora na Unicamp, trabalha ali no NASP, ela vai estar trazendo para nós aqui essa classe. Ela tem um recadinho muito especial para você já ter esse gostinho da nossa próxima classe teológica, que vai ser sobre saúde. E no mês de julho, já vou adiantar para você, teologia do juízo, e vem aí teologia da missão, teologia do remanescente, teologia do espírito de profecia. Aguente aí que você vai receber coisa muito boa ainda nessas classes de teologia, tá bom? Vamos pro recadinho da doutora Alane. Eu tenho um convite especial para você que faz parte da Escola de Formação Teológica da Associação Norte do Pará. Meu nome é professora Alane Burlandi Soares e eu vou estar conversando com vocês sobre teologia da saúde. Vai ser um prazer e eu aguardo você. Muito bem, terminamos aqui a nossa classe de formação teológica, fica aí gravado a classe, você pode compartilhar, pode assistir, pode passar na sua igreja, tá bom? Tenham todos um feliz sábado, vá para a igreja amanhã, adore a Deus na beleza da sua santidade, porque o mandamento do sábado diz que nós devemos no sábado estar na igreja adorando o nosso Deus Criador, tá bom? Gente, sexta-feira nos encontramos então, toda a equipe da Escola Sabatina, anuncia amanhã na sua igreja, vai ser uma bênção. Vamos orar então? Se você puder ficar em pé aí nesse momento, onde você está, você já está um bom tempo sentado, né? Então fique em pé um pouquinho aí, dá uma esticada boa assim, feche os olhos, vamos falar com Deus. Grandioso Deus e poderoso Pai, obrigado por tudo que vimos e ouvimos nesta noite. Obrigado porque através da internet nós podemos ter essa classe, essa grande escola de formação teológica que nos atualiza, vai reciclando o nosso conhecimento, nos amadurecendo, nos transformando e nos ajudando, a Deus, aqui nesta terra, sermos os teus representantes e também sermos os teus mensageiros que vai levar essa última mensagem de advertência ao mundo. Abençoe os teus filhos que estão reunidos em casa, nas igrejas, e que a tua bênção, ó Deus, seja sobre todos nós, que a tua paz esteja no nosso coração, que o teu Santo Espírito nos santifique, nos regenere, nos transforme e nos faça mais semelhantes a Cristo Jesus. Dá-nos o dom da perseverança, para que em breve possamos ver Jesus vindo nas nuvens dos céus e juntos, como família, receberemos a maior de todas as recompensas, que é a vida eterna. Nos despedimos agora com a tua bênção, com o perdão dos nossos pecados. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Tchau, gente. Tenham todos vocês um feliz e abençoado sábado. Até a sexta-feira, hein? Tchau, tchau. O mês de maio está chegando e com ele um grande desafio para todas as igrejas da Associação Norte do Pará. Teremos nos dias 21 a 28 de maio em sua igreja a semana de colheita do discipulador QS1. E nós estamos aqui para dizer que estamos contando com a sua
participação e motivação e estudos bíblicos preparando pessoas para essa colheita muito especial. Então, fique atento a algumas etapas que teremos a partir de agora no nosso processo discipulador QS1. Prepare uma lista de interessados com nomes de pessoas que estão estudando a Bíblia ou que precisam de uma visita especial para que tomem a decisão. Motive sua igreja, após a Semana Santa, a realizar os domingos evangelísticos. Organize classes bíblicas. Você pode participar convidando e acompanhando seus amigos e interessados. Estabeleça pequenos grupos para praticar o evangelismo da amizade. Incentive o trabalho por meio das duplas missionárias e o estudo bíblico digital. Organize a semana de colheita com antecedência, orando pelas decisões que serão alcançadas. Acompanhe durante 13 semanas os novos batizados para que eles se estabeleçam e cresçam em seu discipulado. Como você acabou de ver, nós estamos todos integrados na busca de ir e fazer discípulos. E eu quero convidar você e a sua igreja, todos os líderes e membros, para que você faça parte deste grande movimento do batismo do discipulador QS1 e também da formação espiritual dos novos membros. Vem com a gente, junte-se a nós e seja um discipulador QS1.